Olá, tudo bom? Sou Eduardo Gomide, do programa Mais de Coaching Estratégico de Carreira, e eu vim aqui para gravar com vocês mais essa dica do coach, tá? Eu vou contar a história do Diego, que foi um cliente de coaching estratégico de carreira. O Diego chegou até mim por conta do LinkedIn. Ele é conferencista de caixa no banco. E o Diego está passando por uma situação que é uma situação limite, né? O Diego não sorri mais, o Diego está muito preocupado porque ele não evolui, já faz 2 anos que ele está nesse cargo e ele não evolui, ele não vê perspectiva, ele não está feliz com esse trabalho, ele não acorda feliz para ir trabalhar, o Diego não tem tempo para a família, o Diego tem o histórico de já ter terminado um noivado por conta desse trabalho, ele está com uma outra namorada hoje, mas o relacionamento dele também não está indo bem, porque ele trabalha mais de 10 horas por dia. E o que acontece? O salário do Diego é um salário que já não cobre mais os sonhos que ele tem, aquilo que ele quer fazer, esse salário já não cobre mais. Por outro lado, ele não tem tempo para procurar uma outra coisa, né? E o Diego chegou até mim e falou assim: Eduardo, eu preciso promover alguma mudança, eu preciso promover uma guinada na minha vida, porque senão eu vou acabar doente e não vou conseguir fazer tudo que eu quero fazer nessa vida. Na primeira sessão eu percebi que o Diego é uma pessoa muito séria, o Diego não sorri muito, o Diego é uma pessoa bem tímida e, por sorte, nesse dia eu estava acabando de ler pela segunda vez um livro, não sei se vocês conhecem, chama Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. É esse livro que eu trouxe aqui, né, para dar uma dica para vocês. E aí na primeira sessão eu falei assim para ele: vamos fazer o seguinte, Diego, para a gente começar o seu processo de coaching, compra esse livro, começa a ler e tenta usar essas dicas dentro do seu trabalho, dentro da sua vida, e depois você me fala se está indo bem, e depois a gente conversa sobre como nós vamos estabelecer o seu objetivo, tá bom? E foi muito legal que logo na segunda sessão o Diego me disse assim: Eduardo, teve uma coisa que mudou a minha vida. Todo dia quando eu acordo, eu olho para o espelho e falo assim: eu preciso sorrir, né? Eu preciso ser feliz de alguma maneira. E é interessante que ele falou para mim assim: as coisas mudaram, eu estou enxergando a vida de outra maneira. E é por isso que eu resolvi trazer esse livro, para contar essa história para vocês, né? Lá na página 153 do livro, ele traz um resumo do que ele chama de 6 maneiras para fazer com que as pessoas gostem de você, né? Eu vou falar essas 6 maneiras como dicas, né, para você que ainda não leu o livro, e só para dar um gostinho para que você queira ler, tá bom? O princípio número 1 é fazer com que você se interesse sinceramente pela outra pessoa. Quando você conversar com uma pessoa, converse se interessando por aquilo que ela tem para te oferecer, pela história dela. 2, sorria, né? O sorriso, ele abre portas. O sorriso, ele deixa as pessoas se aconchegarem a você. 3, lembre o nome da pessoa. Quando você for conversar com uma pessoa, pergunte o nome dela. O nome é o som mais importante que as pessoas têm. Então lembre-se o nome das pessoas. 4, seja um bom ouvinte, né? Quando você for conversar com as pessoas, procure ouvir sobre a carreira, sobre a família, sobre os sonhos, sobre aquilo que elas têm. Isso é muito importante. Princípio número 5, quando você for fazer uma reunião ou conversar com uma pessoa, tente antecipadamente saber assuntos que interessem essa pessoa. Isso é muito importante. E o princípio número 6, quando você for conversar com uma pessoa, se esforce para fazer com que essa pessoa se sinta importante, né? Com que as coisas que ela faz, com que a contribuição que ela está te dando seja muito importante. Essas são as 6 maneiras que o Dale Carnegie, que é o autor desse livro, ele traz como princípios para fazer com que as pessoas elas sejam mais próximas de você, né? Por isso que o título do livro é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Eu espero que esse caso do Diego possa te ajudar também a ter um start
e ter atitudes novas. Lembrando que só atitudes diferentes vão gerar oportunidades diferentes e vão gerar o sucesso ou aquilo que você está esperando, tá bom?